Prezados, prezadas, boa tarde. Estamos iniciando aqui a gravação da defesa de trabalho de conclusão de curso, para finalização do curso de gestão ambiental do IFPE Campus Recife, do estudante Luiz Marcos Vidal de Negreiro, sendo convidados aqui para a banca o avaliador externo, o professor Anselmo Bezerra, e para a avaliadora externa, da Coordenação de Gestão Ambiental do IFPE, e para a avaliadora externa, a professora Aline Clemente, do IFPE Campus Jaboatão. Então, Luiz Marcos, você tem até 20 minutos para a sua apresentação, depois cada um dos membros da banca tem aí mais 15 a 20 minutos para fazer as considerações. Certo? Então, você pode iniciar. Boa tarde a todos. De antemão, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Como a gente sabe, a gente está muito perto de festa, né? E é uma data que é um pouco apertada para muitas pessoas. Então, de antemão, já agradeço a presença de todos que estão assistindo a apresentação e os avaliadores. O meu trabalho, ele é baseado na avaliação dos gastos públicos para o financiamento do Sistema Municipal de Unidades de Proteção do Recife, né? A gente está falando de gastos ideais contra gastos reais, né? O meu orientador é o Carlos Eduardo de Menezes da Silva. Então, vamos começar a apresentação. Segundo Cesarino, né, nesses dois parágrafos do seu trabalho, ele nos afirma que as unidades de conservação são uma estratégia reconhecida mundialmente para a conservação da biodiversidade. A gente sabe que, a partir do momento que você começa a proteger e deixa de desmatar, realmente você vai ter um ambiente de conservação bem estruturado, né? Mas criar a unidade de conservação é só uma etapa desse trabalho, né? Envolve muitos outros aspectos políticos sociais, porque existem outras situações presentes, né? São áreas que podem estar com pessoas habitando, são investimentos que são necessários para que exista o real e o bom funcionamento da unidade. Então, nosso objetivo seria avaliar o financiamento do sistema municipal, né, que é o CEMUP. E os nossos objetivos específicos são levantar os gastos públicos da prefeitura com esse sistema, de 2002 a 2020, que vai ser o nosso espaço temporal, calcular os custos médios ideais das implementações do sistema, ver quais são os recursos gerados por parte do ICMS ecológico, né, e comparar os recursos recebidos por parte da prefeitura com os gastos reais e os gastos reais, tá bom? Para manter o CEMUP funcionando. O SMUP. A fundamentação teórica foi o orçamento dos gastos públicos, né? Acompanhar e avaliar os gastos ambientais é importante, né? Porque dá para verificar onde você pode gastar, a prioridade dos gastos, onde é que eles devem ser feitos, né? Borinelli já falava isso no seu artigo em 2010. A revisão dos gastos ambientais também é importante, porque a partir do momento que você revisa e sabe onde os gastos eles podem ser aplicados, onde estão suas dificuldades, né? Você também limita que as informações fujam do controle. Então, a partir do momento que você consegue revisar os gastos, sabe onde eles estão sendo onde eles estão sendo alocados, né? Você melhora o acesso à informação. Os instrumentos políticos, né? Quais foram as políticas criadas para que pudessem realmente ter o interesse ou a decisão de onde a gente podia aplicar, né? Almeida falava que o enfoque típico da política ambiental sugerido pela teoria econômica tem sido busca por meios para internalizar as externalidades no processo de decisão dos agentes poluidores. O ICMS socioambiental, né? É um instrumento econômico de gestão ambiental que busca compensar e premiar os municípios que destacam suas boas práticas ambientais. Então, o município que tem boas práticas em relação ao meio ambiente, ele tem uma fatia de 25%, dos 25%
do ICMS recolhido. A nossa metodologia foi caracterizando, né, a área de estudo, né, que ele mostra que no Recife, né, ele possui 1.653.000 habitantes, vivendo em 21.800 hectares, onde 7.000 dessas pessoas estão sob algum tipo de proteção. Se a gente fizer uma avaliação do tamanho da nossa área de proteção, isso nos sugere que a cada 1.000 hectares, né, a cada 1 hectare tem uma pessoa morando na área de proteção. Nós temos aqui, como eu já tinha falado, 7.018 hectares, né? São 25 unidades de proteção, e elas estão divididas em unidade de conservação da natureza, unidade de conservação de paisagens, unidade de equilíbrio ambiental e o jardim botânico. A metodologia, né? Então, o que é que a gente veio com metodologia? A gente vai avaliar os gastos públicos por parte de análise de informações coletadas a partir de documentos dos portais públicos, né? Então, a gente foi buscar nos portais públicos as informações que existiam para esse tipo de gastos, né? Aí, a primeira coisa que a gente fez foi compilar o marco referencial dos governos, ou seja, os decretos, as leis, os programas ambientais que existiam. Depois a gente foi analisar esses documentos, né, para saber como seriam os prazos. Então, a gente analisa os documentos e planeja a médio e longo prazo e o orçamento. Então, a gente precisou dar uma olhada na criação do Sistema Municipal de Proteção, que é o SNUP. A gente precisou dar também uma olhada no nacional, para saber o que ele dizia e de onde seriam retirados os recursos. E também o estadual, né, porque a gente tem todas essas unidades de proteção, mas cada um no seu âmbito. E, no fim, a gente foi ver nos portais da transparência, né, como eram executados e planejados esse orçado, né, como ele realmente era utilizado, o que recebia e o que era utilizado para fazer o trabalho. Também, para encontrar a parte dos gastos ideais, né, a gente usou a modelagem financeira de Manu Serrão e Geluda, né, que estima o custo médio de processo de criação, consolida a manutenção de unidade de conservação, né, porque ela pode diferenciar de acordo com as características de cada unidade, né, pela categoria, pela meta de consolidação, pelo tamanho, pela dificuldade do acesso, pelo status atual e outros, né? E os valores foram atualizados de acordo com o PCA de cada ano. Aqui a gente tem uma amostra do resultado. Primeiro, o gastos municipais de unidade de proteção de 2002 a 2020 em milhares de reais, né? A gente tem aí todos os gastos desde o ano 2002 até o ano 2020. E o que chama a atenção é o ano de 2008, né, que teve um gasto muito alto, né? Se a gente for avaliar aí que o valor médio anual gasto efetivamente com a de proteção dá em torno de 148 mil, né? E em 2014, com a criação do SMUP, que foi o Sistema Municipal de Áreas Protegidas, né, de unidade de proteção, ela teve uma queda significativa, né? A gente pode observar aí que a gente saiu para, no máximo, R$3, R$2, 3 mil reais aplicados aí nas unidades, né, que realmente é um número relativamente baixo. Existiram anos de 2014 para frente que os investimentos foram os gastos foram de R$550 com unidade de proteção. R$560 no ano gasto com unidade de proteção. Em relação a 2008, pode destacar que houve um gasto muito elevado, mas foi porque foi regularizado as unidades de proteção de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, né? Esse decreto, essa lei foi criada em 2000, mas foi só implantada aqui em Pernambuco, em Recife, em 2009, ou seja, em 2008 precisou se preparar para poder fazer a adequação, né? E estima-se que hoje que os valores de consolidação de uma unidade de conservação que tem a visitação, ela passe dos 6 milhões de reais. Ela chega a 6 milhões e 670 mil.
E das que não tem visitação, se gasta 2.240.000 reais, né? Isso segundo o Manu de Serrão. Também no estudo da Silva, ele fala que para o gerenciamento correto das UC, os déficits de financiamento são considerados muito grandes, são os grandes obstáculos, né? A falta de recurso impede que os órgãos responsáveis mantenham a gestão regular e que interfere na quantidade de contratação de funcionários necessário para a infraestrutura adequada no desenvolvimento dos planos estabelecidos para esta área. Ou seja, se você não tem o dinheiro necessário para gastar ou investir naquele lugar, ele não vai funcionar. Então, hoje a gente tem várias unidades que ainda não tem um plano gestor. Aliás, não tem um gerenciamento, né? O pessoal faz o gerenciamento. Os gastos eles têm que ser melhor distribuídos, deveriam ser melhores aplicados para que ela funcionasse. Hoje a gente sabe que o que se gasta não é suficiente, né? Se a gente fizer uma avaliação por hectare, a gente vai ver que em 2020 as unidades de Recife ganharam 50 centavos por hectare, 54 centavos por hectare, né? E se a gente fizer realmente a avaliação de 2014, a gente vê que 2014, 34 centavos, 2015, 7 centavos, né? 2016, 8 centavos. O que é 8 centavos por um hectare de unidade protegida, né? O ICMBio, ele informa nos seus portais que em 2020, as unidades de conservação federais elas recebiam R$1,11 por cada hectare, né, no ano. Isso mostra que em 2020 a gente recebeu menos que metade em relação às unidades de conservação municipais, né? E 1,11 ainda é um número muito baixo para fazer realmente funcionar o que precisa ser feito na unidade. Aqui a gente tem os gastos ideais pelas contas que foram feitas, né? Se a gente fizer uma breve observação, a gente teria que, no mínimo, em cima do que foi implementado pelos gastos, pelo direcionado para o sistema ambiental, para a função ambiental, né? No mínimo 4 vezes mais deveria ser repassada para as unidades de conservação, para que ela pudesse, pelo menos, funcionar de forma adequada. E também tem a parte do ICMS ecológico, né, que recorrentemente as pessoas vêm falando que seria uma solução. Mas a gente precisa lembrar de duas coisas, né, que o mecanismo é uma forma de distribuição de recursos entre os municípios, que são baseados em critérios ambientais, eles precisam seguir normas. E a segunda é que, infelizmente, o ICMS ecológico, ele não é ecológico, ele é ecológico e socioambiental. Então, ele tem um viés sociológico. As pessoas precisam... o Recife, ele distribui o recurso da forma que ele acha necessário. Ele não tem obrigação, e município nenhum tem isso, obrigação de distribuir efetivamente todo esse dinheiro para as unidades de conservação. Ele pode utilizar para pagar contas públicas, ele também pode aplicar em projetos sociais. Então, esse dinheiro que seria dito como um grande aporte para ajudar as unidades de conservação, na realidade, ele não é utilizado dessa forma. Até nas pesquisas realizadas, é difícil você entender o quanto desse recurso é utilizado na unidade de conservação, né? Devido a tantos intérpretes que tem dentro, né? Tem muita coisa que você não consegue observar quantos por cento de cada coisa foi direcionado. Aqui a gente tem o valor que é repassado do ICMS ambiental, socioambiental, para a cidade do Recife, né? Desde que foi criado em 2013. A gente tem aqui os valores, né? Vocês veem que, enquanto a gente está falando lá de R$3.000 que foi gasto, a gente está falando que tem R$1 milhão, mais ou menos, em 2020, que estaria na mão do município e foi direcionado para outras coisas. Aqui a gente também tem uma tabela onde a gente consegue ver isso lado a lado, né? De 2002 a 2012, a gente não tinha a implantação do ICMS, então a gente olha para o quanto foi realmente aplicado, né? Então, de todo o gasto médio, foi aplicado
0,3%, ou seja, nem 0,5% foi aplicado. Os últimos anos, né, os últimos 10 anos, a gente vê também que é uma quantia muito baixa, tem anos de 500 e poucos reais, né? Para você manter todas as áreas de proteção do município. Então, como falei, né, para que as unidades de conservação funcionassem de forma bem adequada, a gente deveria, no mínimo, hoje ter 4 vezes o valor que é utilizado atualmente, né? O pagamento por hectare é muito baixo e não há possibilidade de implementação dos seus instrumentos básicos legais de forma adequada, tampouco para melhorar os estudos. Para se fazer um estudo real em uma unidade de conservação, você tem em média R$ 386 mil só para fazer um levantamento. Então, você não consegue hoje fazer os estudos necessários para o funcionamento das unidades. Né? Aqui eu tenho todas as referências do trabalho do slide que a gente utilizou, né? E eu queria agradecer a vocês e deixar um recado, né? Que financiar o meio ambiente é investir no futuro da humanidade. Muito obrigado e gostaria da opinião de vocês e algumas perguntas que quiserem fazer, estou à disposição. Obrigado, Luizmar, parabéns. Você fez aí regulares 15 minutos. Bom, né? E agora a gente vai abrir para as considerações da banca. Né? Como é de praxe, né, nós começamos pelos avaliadores externos, no caso, a professora Aline, Clemente. Aline, por favor, mais uma vez, obrigado por estar aqui participando, né, aceitar o convite. E aí você tem 15 minutos também para fazer essa consideração. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de voltar, não é, ao curso de gestão ambiental, lá no campus de Jaboatão. Estou um pouquinho distante desse tema. Na verdade, só quem traz esse tema sou eu. Responsabilidade toda minha, para todos os cursos. E vamos lá, né, Luzimar? Luizmar. Isso. No e-mail estava tudo junto, Luzimar. No e-mail está meu nome certo, é um nome só. É Luzimar mesmo. É Luizmar. Então, vou só ajustar aqui. Primeiro, parabenizar. É um tema muito importante. Gostei muito de ler a respeito do financiamento dos sistemas municipais de proteção das nossas áreas, com o aumento da urbanização. A proteção de áreas se torna uma estratégia muito importante para as nossas cidades. Estamos aí no período de calor, não é? Precisando do arrefecimento da vegetação, e políticas que venham a implementar a proteção de áreas são muito importantes em nossas regiões. Não à toa eu vim para uma área bem arborizada e sinto a diferença quando eu mudo para o centro do Recife. Minha gente, é gritante a diferença em relação à temperatura, né? Condições térmicas de uma forma geral. Em relação à estrutura do seu trabalho, e aí eu fiz algumas anotações e gostaria de subdividir essas observações por tema. E aí eu gostaria de começar de uma forma geral, observando o aspecto de estrutura. E de uma forma geral, observando o aspecto de estrutura do teu trabalho, eu gostaria de poder contribuir orientando que você pudesse fazer uma revisão mais fina de questões de ortografia, de pontuação, né, que uma vez ou outra, e provavelmente por questões de pressa, né, ao digitar, pode haver troca de letra, troca de ponto, e isso aí você faz uma nova revisão e identifica esses detalhes, não é? Refina essa escrita desse trabalho, tá? Em relação ao texto, também, em alguns trechos pequenos, há partes em que a gente identifica igual, tal qual, alguns sites, não é? E nesses pontos não há referência. Eu tive o cuidado de reler, né? E a maior parte desses trechos são lá do Prefeitura do Recife,
né? Então, quando você busca respaldar a tua informação, tu traz essa informação, mas não referencia. E é importante você trazer, ajustar trazendo a referência, né? É o que poderia ser feito, ao meu ver, para a gente poder tornar esse trabalho com uma originalidade, não é, em relação à autoria. A segunda parte que eu gostaria de comentar é em relação ao conteúdo que você trouxe. Em primeiro lugar, parabenizando, porque é um tema bastante pertinente, bastante real, não é? Atual e importante. Então, eu gostei muito da escolha do seu tema, da formação da construção do seu tema com recorte geográfico, com recorte temporal, então, bem completo nesse sentido. Tá? O que eu poderia trazer ainda como forma de observação para te ajudar, né, a ampliar a discussão nesse trabalho, é que lá naquele item resultados de discussão, naquela sessão, eu senti falta de você, do teu posicionamento, não é? Do que é que você compreendeu da condução desse estudo. Então, em todo o texto dos resultados de discussão, você realmente demonstra uma habilidade muito boa em relação a ter compreendido os autores que tratam desse tema e fez uma boa ligação entre eles. Né? Mas eu senti falta do teu olhar. Então, o tempo todo você traz o tema, o autor tal diz isso, o autor tal diz aquilo, o recorte do site traz esses resultados, mas Luizmar, ao fazer a leitura destes dados, destes resultados, ao ter contato com as características dessas unidades de conservação, qual a percepção? Não é? Qual a tua visão a respeito disso? E aí eu percebo o recorte da visão dos autores, mas não consegui identificar a tua percepção, né, a respeito dos resultados que obtiveste. Então, o que eu posso te ajudar nesse sentido, né, é orientar que você pudesse apresentar-se mais, não é? Colocar-se um pouco mais nessa sessão que é a sessão que a gente espera que o aluno interaja junto aos autores, apresentando os resultados e discutindo, e aí nesse caso a discussão é sua, né, em relação ao tema. E também um pouco mais de ampliação no sentido de que o quanto a prefeitura gasta, não é? O quanto ela tem investido nas unidades de conservação é um indicador muito importante, mas ele de forma isolada fica difícil da gente fazer uma análise do cenário ambiental no município, né? E aí essa associação com essas unidades de conservação ao longo desse período que você está avaliando, elas ampliaram, elas diminuíram, quais os desafios? Eu sei que você colocou um parágrafo curto com desafios gerais, não é? Que as unidades têm passado, pressão do homem, questão imobiliária, mas que você pudesse associar um pouco mais esse indicador do gasto com outros indicadores de qualidade dessas unidades de conservação. É uma sugestão de ampliação do tema, não é? Que poderia estar adequado aqui, não é uma obrigação, nesse caso, já que é uma sugestão de ampliação, mas que, por este viés, também seria possível que você pudesse aparecer trazendo uma ampliação de discussão sua, né? E não necessariamente apenas dos autores, como veio o recorte nessa sessão. De uma forma geral, repito, foi um tema bem pertinente e você construiu bem o teu estudo. Então, eu te parabenizo pela construção do trabalho. Agradeço a todos a oportunidade e devolvo a palavra ao professor Carlos Eduardo. Aline, obrigado mais uma vez. Tá? A gente está gravando aqui, o Luiz Mário que ele anotou, mas a gente vai mandar também a cópia com as considerações, né? Que ele possa aí adotar
aí as modificações e sugestões que você pediu, tá? Muito obrigado por suas considerações. Agora eu passo a palavra para o João Selmo para que ele faça as considerações dele na qualidade de avaliador. Selmo. Obrigado, Cadu. Saudar novamente o Luiz Mar por esse momento, de apresentação, trabalho de conclusão de curso. É sempre um momento muito importante na nossa trajetória acadêmica, Ou seja, é a última etapa. Não é a última, porque você ainda vai ter a apresentação final, depositar esse trabalho, e aí essa sim é a última etapa. Quer dizer, a última ainda é a colação de grau, você se livrar da instituição. Até lá você não está livre, Mas do ponto de vista de construção de conteúdo, digamos assim, de aprendizado, essa sim é a última etapa. Então, todo aluno que chega até aqui merece os parabéns, Todo aluno que chega aqui num momento difícil como esse que a gente está passando, de pandemia, depois, enfim, tantos problemas, merece parabéns dobrados. A gente tem tido uma baixa taxa de conclusão dos nossos estudantes, então cada estudante que chega aqui merece, de fato, a gente comemorar. E a gente comemora também porque você tem um TCC, A primeira coisa que a gente avalia enquanto examinador é se o aluno tem um TCC ou não tem um TCC, E geralmente o orientador é que faz essa avaliação prévia, justamente para convidar ou não uma banca. Então, você tem um TCC, isso é bom, ou seja, de antemão, você está aprovado, Isso não quer dizer que seu trabalho seja perfeito, Isso não quer dizer que seu trabalho não contenha erros ou não tenha o que ser melhorado. E o papel nosso aqui, enquanto banca, tanto o meu quanto de Aline, é justamente apontar aí esses caminhos para a melhora do seu trabalho, visando duas coisas. Um primeiro é esse depósito em versão final, que fica no repositório institucional, do IFPE, fazendo com que seu trabalho fique disponível para qualquer pessoa que quiser acessar o tema de gastos públicos na área ambiental, especialmente em se tratando de áreas protegidas, unidades de conservação. Então, uma vez que o trabalho está disponível lá, vai ficar disponível lá, então o papel da banca é exatamente tentar que esse trabalho chegue lá o mais redondo possível, até porque o seu nome vai estar lá, o nome do seu orientador vai estar lá, e o nome dos avaliadores também vão estar lá. Então, o nosso papel aqui é exatamente apontar aí mudanças necessárias para que você deixe o trabalho mais redondinho. Então, a defesa de um TCC é um momento prévio para a conclusão do curso. Ele não acaba aqui. Bem, outra potencialidade do seu trabalho, nesse sentido, é que é um trabalho curto e objetivo. Então, é um trabalho sem muito arrudeio, É um trabalho pequeno do ponto de vista de textual. Em alguns momentos, inclusive, eu aponto aqui alguns lugares que eu acho que você poderia acrescentar mais textos, principalmente na parte de revisão. Concordo integralmente com o professor Aline, no sentido de que você se coloca pouco, principalmente na parte das discussões, ou seja, você analisa os resultados, interpretando o que está lá nos gráficos, o que a literatura aponta, mas você Acho que ela cortou o teu áudio. Não? Não. Agora voltou. Peraí. Não. Vai fazer que nem a piada do Pichabista. Tá aceso, tá apagado. Tá aceso, tá apagado. Fala aí. Oi, e agora? Beleza. Estamos ouvindo. Fala aí, não estou ouvindo, não. Não.
Ele desligou o microfone É, agora. porque no que eu desconectei o Bluetooth, ele, Pronto. acho que desligou o microfone automático, não foi nem eu aqui. Não sei, às vezes dá esse problema aqui no Bluetooth. Mas vamos lá. Foi a partir do momento que você falou que estava cortando, ou que cortou, ou perdeu alguma coisa? Perdeu pouco. Professor, você estava falando de me colocar mais na parte de discussão. Isso. Não só a discussão, acho que na introdução também, em outras partes do trabalho, né? É o comentário que a Aline fez, né? E aí eu disse, às vezes, as poucas vezes que dá para perceber que você se colocou, tem alguns comentários assim um pouco genéricos que a gente precisa evitar. Tem que ter cuidado, né? Por exemplo, você faz um comentário no resumo do trabalho e acho que nas conclusões do mesmo comentário, né? Duas coisas que você afirma e que você não pesquisou isso. Então, são inferências assim, que você deve evitar. Uma é que as unidades têm uma baixa visitação. Assim, em nenhum momento do seu trabalho você traz um dado sobre isso, até porque isso não é objeto de sua pesquisa, né? Então, é uma inferência baseada numa conjectura, né? Já que você não apresenta o dado. E o segundo é dizendo que as unidades, quer dizer, diminui as inundações das cidades, né? Você usa uma frase assim também, e é uma frase assim muito generalista para a gente fazer uma correlação tão estreita, né? O que a gente pode dizer é que, obviamente, se eu tenho mais unidades, eu tenho mais vegetação, e a vegetação tem aí um efeito, né? De proporcionar um serviço ecossistêmico, né? De redução do impacto da chuva, né? Então, assim, até chegar nisso, né, leva um processo aí, não é uma correlação tão estreita. Quanto mais unidades, menos inundação, não é isso. Até porque se a gente for fazer um estudo ao pé da letra, a gente vai ver que o número de unidades de conservação na cidade aumentou, e você mostra isso em algum gráfico, e se a gente pegar as inundações, elas vão ver que aumentaram também, ou seja, existem outros vários fatores que explicam as inundações, que não só a questão de ter ou não ter unidade, ter muita ou não ter muita, ela está bem cuidada ou pouco cuidada, né? Então, esse é só um exemplo de coisas que, às vezes, você escreve e tem que ter esse devido cuidado para não generalizar expressões ou correlações que não necessariamente são verdadeiras. Então, vamos pegar alguns pontos aqui, não vou falar de todos, que eu vou mandar o documento para você, mas, assim, em relação ao... É um tema muito interessante, assim como a Aline falou, né? O professor Cadu vem trabalhando aí, de vez em quando eu trabalho junto com ele nessa questão dos gastos públicos relacionados à área ambiental, mas é um tema espinhoso também, né? Porque você analisa as questões do ponto de vista quantitativo e aí existem algumas coisas que fogem a esse aspecto do que está disponível lá no portal da transparência, né? Existem gastos indiretos, às vezes de outras áreas que a gente não consegue mensurar. Então, até também para fazer afirmações do tipo do quanto é gasto, a gente tem que ter muito cuidado, né, no sentido de não fazer esse tipo de afirmação, porque podem existir investimentos indiretos aí que não são necessariamente computados lá na ordem da gestão ambiental do portal da transparência, né? No resumo, eu pontuei aqui algumas coisas, mas o seu resumo ele não tem a metodologia, né, que é um item obrigatório, aí você tem que apresentar um pouco da metodologia. Então, você dá uma revisada no resumo para enxugar aí muita parte da introdução ou até dos resultados, tirando esses trechos aí que eu falei, né, dessa baixa visitação e aumento de inundações e tal, eu sugeri até você tirar isso, mas a metodologia tem que aparecer aqui, o resto de estrutura tá ok, né? Eu acho que o teu trabalho tem uma questão aí que a gente chama, bem, eu como sou geógrafo, vou sempre observar isso, que é uma questão de escala, né? Veja que às vezes você está escrevendo sobre o mundo, a conservação da biodiversidade no mundo, né? E aí você chega e pula para Recife, no outro parágrafo, né? Assim, quando a gente está escrevendo um texto científico, acadêmico, a gente tem que se preocupar muito com essa questão da escala, né? Se eu estou falando do mundo, depois eu posso afunilar isso para Brasil, para o estado de Pernambuco, até chegar no Recife. Quando eu saio de uma escala muito ampla, como a mundial, para Recife, há uma quebra aí de raciocínio, né? No sentido de dizer, são escalas completamente distintas de análise.
tanto se a gente for analisar do ponto de vista espacial, quanto do ponto de vista econômico, financeiro, né? De vez em quando no texto também você traz uma citação que fala em dólar, e depois embaixo você já cita em real, então é uma outra coisa, né? Você adota uma só, ou até pode usar o dólar e real, mas sem alternar tanto, porque num parágrafo você vê em real, aí no outro dólar, depois no outro real, né? Então isso pode confundir um pouco, até quando eu estava lendo, eu fiz conta, né? Eu disse o dólar está tanto, então aqui está, né? Então você pode até fazer a conversão, botar uma nota de rodapé explicando que na moeda atual isso seria equivalente a tanto, etc, etc. Tá? Vamos lá. Na introdução, o que é que eu senti falta no teu trabalho? Você apresenta muito bem o seu objeto de estudo, dos gastos, né, do financiamento, das unidades de conservação, mas não apresenta a problemática. Qual é a problemática do seu estudo? Não ficou claro para mim. O que é que você vai investigar? Para mim, você introduziu muito bem o tema, mas eu acabei sua introdução sem saber o que você ia pesquisar. Onde é que eu fui ver o que você ia pesquisar? No objetivo. Aí no objetivo está claro o que você vai pesquisar, mas tem que estar claro na introdução, né, qual é a problemática. Você pode fazer isso através de uma pergunta, né? Tipo, dado esse contexto apresentado, sei lá, pergunta se o objetivo é se investigar nesse trabalho, isso, se há uma correlação entre isso e aquilo, se os investimentos são compatíveis ao que se gasta a nível nacional. Então, assim, tem que ter uma motivação, né, uma pergunta condutora para guiar o teu trabalho. Então, isso é uma condição que eu acho que nessa versão final é importante você pensar em um parágrafo para deixar claro qual é o problema de estudo, e abaixo desse, um segundo parágrafo, que é onde você vai apresentar a justificativa do seu trabalho, que ela até, digamos, aparece implícita ao longo do trabalho, né? Mas isso tem que aparecer de forma mais clara, a justificativa, no sentido de você dizer, esse trabalho é importante por isso, né? Porque muito se investe em unidade de conservação, mas não se monitora esse gasto, ou quanto se investe, será que é, como eu disse, compatível ou não com o que se investe a nível nacional? Então, fazer esse trabalho é importante para trazer isso à tona, né? Até para dar uma resposta à própria gestão ambiental da cidade, no sentido, ou seja, tem várias justificativas para o seu trabalho, né? Como eu disse, ao longo dele, essas justificativas aparecem de forma implícita, mas na introdução isso é meio que também um cartão de visitas que você apresenta para, digamos, vender o seu trabalho como algo importante, né? Então, acho que esses dois pontos você precisa ajustar aí na introdução. A professora Aline falou da questão das fontes, que muitas vezes elas não aparecem, eu anotei em alguns momentos aqui, né? Anotei algumas questões específicas, tipo no parágrafo que você fala que você introduz aí, ainda na introdução, o ICMS socioambiental, ou seja, você joga ele lá, mas não detalha aí a relação dele com as unidades de conservação. Eu até botei aqui uma observação, né? E daí, o que é que isso tem a ver com as UPS? É só complementar essa ideia, né? Porque você fala, para isso foi criado o ICMS socioambiental, que é um recurso vindo do ICMS. Ok, tá. Se eu ler só esse parágrafo, eu não vou entender nada com o seu trabalho. Eu só vou entender porque eu sei que o ICMS socioambiental, uma parcela dele, ele é calculado em cima da presença ou não de unidade de conservação. Então, isso vai dar coerência aí a teu texto, né? Sim, aí sobre isso também eu acho que na primeira vez que isso aparecer, o ICMS socioambiental, você também pode chamar uma nota de rodapé e dizer que em alguns locais ele é chamado de ICMS ecológico, né? Porque você joga no texto as duas expressões e às vezes não fica tão claro, né? Quer dizer, não é que não fica tão claro, é que são coisas diferentes, mas a lógica deles é parecida. Como você está estudando a questão dos gastos, não precisa assim, entrar nessas distinções. Basta dizer que para este trabalho, onde aparece ICMS socioecológico é equivalente ao que você chama de socioambiental, né? Aqui em Pernambuco é socioambiental, mas em outros estados é ecológico. Então tem que padronizar isso para a gente não ficar socioambiental e ecológico, quando na verdade eles têm métodos, inclusive, diferentes de cálculo. Ok, quanto aos objetivos, eu acho que você sim, fez o que estava dentro dos objetivos, né? O que é muito bom, né? Eu só achei confuso o último objetivo, não ficou muito claro quando você fala comparar os recursos recebidos por parte da prefeitura
com gastos ideais e com gastos reais na manutenção do SMUP. É um objetivo que eu acho que você depois tem que olhar com lupa, porque os recursos recebidos por parte da prefeitura é algo que é muito vago, né? Recurso de quê? É do ICMS socioecológico? Se for, isso tem que entrar, né? Que, pelo que eu entendi, nos resultados você apresenta os recursos oriundos do ICMS socioecológico. Então, isso tem que estar mais claro no texto, né? Recursos recebidos por parte do ICMS, gastos reais e gastos ideais, né? Ou seja, melhorar um pouco a redação, incluindo aí o que de fato é. E quando você fala na manutenção do SMUP, tem que ver se é na manutenção mesmo do SMUP, né? Porque a manutenção do SMUP, a gente parte do pressuposto que o sistema existe, você está ali só mantendo. E por que eu estou dizendo isso? Aí já vai ter uma relação com um dos resultados que você apresenta. Nessa relação gastos ideais e gastos reais, que é quando você faz o comparativo com o dado nacional, você mostra aí no trabalho e na apresentação que o dado é calculado, inclusive, levando-se em consideração a etapa de criação da unidade. Então, aí eu acho que é algo que você também precisa ajustar no teu trabalho, no sentido de dizer, em se falando em criação, você tem um gasto a mais aí, um gasto adicional, que é diferente de só manutenção. Então, esse resultado, para mim, é o que precisa de um maior ajuste, porque quando você está estudando o financiamento da manutenção do SMUP, então, eu estou partindo do pressuposto que as unidades existem. Quando você pega o gasto real dessa manutenção e compara com um gasto ideal, mas esse gasto ideal ele está baseado, né, numa projeção de unidades federais que levam em consideração a criação também. Então, a gente está falando de parâmetros, não sei se a palavra seria essa, econômicos, ou parâmetros de cálculo metodológicos diferentes para chegar no valor, né? Então, essa comparação entre gastos também teria que ser feita com essa ressalva, né? Porque o seu resultado final vai dizer isso, olha, aqui se gasta 4 vezes menos do que o ideal, mas não é 4 vezes menos do que o ideal a partir também da criação, né? E pensando numa realidade nacional. Então, todas essas ressalvas, elas precisam aparecer, para não dar a entender que, assim, comparar A mais B como A mais B fossem iguais, mas não, aqui eu estou falando de unidade federal e aqui unidade municipal. Mas elas são diferentes? Né? São bastante diferentes. Inclusive, se a gente pegar em termos de estrutura, as unidades federais são gigantes, né? A complexidade dos recursos, da gestão de unidade federal é bem maior do que a unidade municipal, né? E isso também precisa aparecer no trabalho. Tem uma hora que você cita essa coisa do federal lá, você cita o autor, né? E eu faço até uma observação aqui no sentido de você... É nessa hora que eu acho que o que a Aline falou, né, e que eu também senti falta, de você se colocar no sentido de dizer o seguinte, olha, essa realidade aqui, ela vai variar em relação a contexto, região geográfica, tamanho de unidade de conservação, estrutura fundiária, se a terra pertence já ao Estado, se não pertence, enfim, tem uma série de fatores aí que eles podem influenciar nesse gasto de criação, de implementação e de manutenção. Então, quando a gente bota o dado assim como, o dado é esse, ok, então parece que é uma coisa padronizada, e não é, né? Cada realidade é bem específica, bem única. Em relação à sua fundamentação teórica, eu sugiro nos subtítulos você inserir sempre a palavra ambiental, porque você bota orçamento e gastos públicos, mas você está falando de orçamento e gastos públicos na área ambiental, né? Aí depois a segunda cadê? Deixa eu passar aqui. Revisão de gastos ambientais, ok, e a terceira eu acho que é políticas, né? Instrumento de políticas públicas ambientais, porque não é no geral, você está falando de ambientais, é só uma correção para dar mais coerência ao que você apresenta e ao que você escreve. Aí tem algumas besteiras que eu anotei aqui na parte de revisão, acho que nada muito assim, que vale a pena comentar aqui, né? No sentido de, como eu acabei de falar, essa questão dos resultados, em alguns momentos é que eu acho que, como eu disse, você comete alguns deslizes no sentido de estar falando do SNUC ou da realidade federal e depois entrar na municipal como se elas fossem comparáveis, né?
tem uma hora, inclusive, que você pega uma citação da estadual, do CEU, que esse eu até fiz a observação, disse, opa, tira isso daqui, né? Porque você estava falando do SMUP, aí entra no CEU, que é o de Maria. Não, peraí, né? Porque, veja, são 3 esferas de administração de áreas protegidas, que são parecidas, inspiradas, obviamente, na federal, mas cada uma tem sua especificidade. E se seu trabalho é sobre a municipal, então o seu fogo tem que ser centrado nela. Você, obviamente, você pode pegar a referência da estadual e da federal, mas tendo esse cuidado de estabelecer as devidas diferenças, né? As devidas diferenças mesmo, a palavra. Mas eu anotei aqui onde é que isso aparece, tá? Bem, tem as figuras, as chamadas no texto, tem uma figura, uma ou duas que não está chamada no texto, eu anotei aqui, né, porque ela aparece, depois eu disse, mas essa figura quer dizer o quê, né? Tem umas horas que você fala do gasto, mas eu não entendi se é pela unidade ou por hectare, agora na apresentação ficou mais claro, você mostrou que era bem por hectare. E aí, chegando já na parte final, né, uma coisa que eu também acho que aí você vale caprichar, você vai ter um tempo agora, janeiro, olha aí, 30 dias, não sei se vai viajar ou não, mas se for viajar já leva o notebook para remendar aí. É melhorar as conclusões, né? Suas conclusões estão bem assim, aquela coisa, chegou a reta final, Cadu, bora, é agora. Se não for defender agora, só para o ano, e aí você vou escrever 3 parágrafos aqui para dizer que concluí, mas suas conclusões elas precisam ser reescritas. Né? Eu acho que você tem 3 parágrafos, deixa eu ir para elas, porque foi bem significativo aqui. Você tem 3 parágrafos, dos 3, eu acho que o segundo parágrafo... Caramba, cadê? Ops, aqui. São conclusões, 3 parágrafos. Assim, não é porque seu trabalho é curto que as conclusões também precisam ser curtas, né? Então, assim, o primeiro parágrafo tem que ficar mais claro qual foi o critério adotado por... Não ficou claro ao longo do estudo para mim essa coisa dessa comparação entre a forma ideal. O estudo mostra que seria necessário um pagamento 4 vezes maior do que é feito atualmente, né? Como eu disse, eu acho que são metodologias diferentes, então tem que ponderar muito essa afirmação de que se gasta 4 vezes mais com o que deveria ser gasto. Em que realidade? Na municipal, por exemplo, uma coisa, eu acho que é difícil achar, mas uma coisa que eu senti falta foram estudos sobre sistemas municipais de unidade de conservação no Brasil. Pelo menos eu não lembro de ter identificado nenhum no seu trabalho. Todas as tuas referências, elas são voltadas para os estudos nacionais. Né? Em nenhum lugar, ninguém estudou, nenhuma municipalidade, seria importante isso aparecer para fazer esse comparativo. Quanto é que o município de João Pessoa, quanto é que o município de Salvador, sei lá, Ponta Grossa, no Passeio, seja onde for, mas era importante ter um parâmetro de análise parecido. E aí o último parágrafo é aquela coisa, né, que você repete a história de... Você conclui assim, né? Olha, a consequência dessa falta de recursos são percebidas com a progressiva degradação da maior parte dessas áreas, com consequência na baixa visitação e também nos recorrentes problemas de alagamento que ocorrem na cidade. Bem, você não pesquisou nada disso. Você não pesquisou fatores de degradação, nem de visitação, nem de alagamento na cidade. Então, você não pode, na última frase do seu trabalho, concluir algo que você não pesquisou. O que você pesquisou foi o que você apresentou aqui e mostra os gastos públicos disponíveis nos portais de transparências, né, comparando eles com a metodologia nacional, né, ou seja, tem que ser bem fiel àquilo que você pesquisou. Isso não vai tirar o mérito do seu trabalho, mas a partir do momento que você traz elementos que são muito mais conjecturas, ou seja, que podem até ser verdades, né, eu não estou dizendo que não são verdades, eles podem ser verdades, mas se forem verdades, são verdades que não estão pesquisadas no seu trabalho, você não traz dados sobre isso, então você não pode concluir dessa forma. Você tem outros elementos para concluir no seu trabalho, né? Você tem elementos, por exemplo, que mostram o declínio nos gastos das unidades de conservação, você não cita isso. Você tem elementos que mostram, você tem anos de pico, que você chega a explicar, mas eu acho que você podia apresentar mais. Né? Você usa a média, por exemplo, do gasto. Eu acho que, nesse caso, você nem deveria usar a média, porque aquele ano de 2008 ou é 15, agora fiquei em dúvida,
ele pode desvirtuar a média, então você podia usar uma outra medida aí, uma moda, uma mediana, de repente, enfim. São coisas, são detalhes que talvez, assim, deixem seu trabalho mais coerente, deixem seu trabalho mais não é pé no chão a palavra, é coerente mesmo, né, com aquilo que realmente você fez. E só para acabar, as referências, eu não sou de ficar olhando referência, não, mas isso é só uma dica, porque a biblioteca tá bem rigorosa com isso. Então, quando você acabar a versão final, se você não tiver a habilidade, né, a expertise de verificar a BNT, você pede para alguém fazer isso, nem que você pague, né, porque senão a biblioteca manda voltar. Então, você vai assim, só perder mais tempo em relação a isso. Então, de antemão, eu já digo para você, porque não está no formato ABNT, tá? Tem vários formatos, né? As referências. Então, faça isso para a versão final, para não, assim, para não depositar e depois da biblioteca dizer, ó, não está no formato ABNT. E isso é uma das primeiras coisas que elas olham, porque elas são especialistas nisso, né? Então, é importante, viu? Mas, como eu disse no início, é sempre uma alegria para a gente ver o aluno chegando aqui, desenvolvendo sua pesquisa, né, com todas as limitações e as superações dessas limitações, e apresentando aqui um trabalho relevante para a gente pensar, né, a gestão ambiental do município, como o professor Aline falou. É isso. Então, obrigado aí pelas suas considerações. Você não aguarda você mandar o texto, né, com correções e considerações por escrito, para que eu possa encaminhar para a Luiz Mar. A gente vai sair, né? Tem uma sala que eu vou mandar o link para os professores para a gente fazer uma pequena reunião. Luiz Mar, vocês ficam um pouquinho esperando aqui na sala. Se você quer fazer algum comentário sobre a fala dos professores. Não, eu só tenho a agradecer, porque cada observação dessa ela precisa ser realmente corrigida, né? Não é um trabalho realmente fácil de se fazer, porque muitas informações elas são difíceis de se achar, né? Em relação ao sistema municipal, eu sei que eu até pesquisei alguns trabalhos, mas também são realidades diferentes, que é difícil também de você fazer uma comparação, né? Mas que a gente eu vou precisar dar uma olhada diferenciada em cima do que vocês proporam aí, para a gente poder realmente apresentar para a biblioteca. Pronto, Luiz Mar, então eu espero que você aguarde uns 5 minutinhos enquanto eu me reúno lá com a voz. Certo? Valeu. Obrigado. Até já.
Pronto, Luizmar, estamos de volta. Estamos de volta. Cadê a professora Aline? Voltou. Luizmar está por aí. Você está entre nós. Pronto, meu velho. Então, meu querido Luizmar, deixa eu pegar aqui. Aos 23 do mês de dezembro do ano 2021, de 14 às 15 horas, realizou-se aí a defesa do estudante Luiz Vidal de Negreiros, com o trabalho do lado da avaliação dos gastos públicos para financiamento do sistema municipal de unidades de proteção do Recife. Pernambuco, custos ideais versus gastos reais. E a banca composta por mim, orientador, professor Carlos Eduardo, pelo avaliador interno, professor Anselmo César, e pela avaliadora externa, professora Aline Clemente, depois de deliberar, considerou o estudante aprovado, devendo proceder às devidas correções e entregar essa versão final num prazo máximo de 60 dias. Então, Luizmar, meus parabéns, está aprovado. Quanto antes os avaliadores me mandarem a versão corrigida do seu texto, eu encaminharei para você fazer as devidas correções. Também, se você quiser falar alguma coisa, você tem 3 minutos. Eu só tenho a agradecer aí a avaliação de vocês, né? E sei que após a correção o trabalho vai ficar mais rico do que já está, né? E que a gente vai chegar aí nessa etapa final bem estruturado. Fechado aqui. Valeu, Luizmar, obrigado, mais uma vez, parabéns, certo? Obrigado a Janice aí, que é nossa aluna do curso também, que participou, assistiu. Valeu, Janice, obrigado pela sua presença. Aline, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Espero contar com você para outras bancas e outros momentos no curso de gestão ambiental também. Anselmo, meu velho, mais uma vez também, muito obrigado. E aí a gente vai encerrar por aqui. E desejo a todos aí um Feliz Natal. Muito obrigado. Boas festas para todo mundo. Obrigado também. Feliz Natal. Feliz Natal a todos.